Hoje, quem entende de modulação glicêmica já surfou metade da onda da nutrição, da saúde, da prevenção, do processo de reduzir inflamação. Então, esse processo de entender, de reduzir ou de equilibrar a glicemia ao longo do dia é realmente a base, assim, da nutrição e principalmente da nutrição terapêutica, da nutrição que cura, da gente reduzir os processos inflamatórios, aquele conhecimento que resolve muita coisa. A modulação glicêmica em si, ela é a gente ter a nossa glicemia estável. Então, o que é a glicemia? É quando a gente comeu alguma coisa e essa comida vai se transformar no tal do açúcar do sangue. O que pode se transformar nesse açúcar do sangue de uma forma mais direta? Carboidratos e proteínas. A proteína em excesso, o corpo também tem essa capacidade de converter ela em açúcar, mas é um processo um pouco mais trabalhoso. De forma mais direta, o que a gente vai comer e vai se transformar diretamente em açúcar no sangue vai ser as fontes de carboidrato. E aí, basicamente, a gente usa, o açúcar, a glicemia, como principal fonte de energia do nosso corpo, a não ser quando a gente inverte isso no caso das dietas cetogênicas. Mas a gente não vai entrar nesse assunto hoje, tá? Então, esse é o basicão de vocês entenderem que é modulação glicêmica. Quanto mais estável está a nossa glicemia ao longo do dia, melhor. Mais estável a gente vai estar de humor, mais estável a gente vai estar de processo de composição corporal. Então você não vai ficar acumulando gordura toda hora e perdendo músculo. Mais estável a gente tá de processo inflamatório também. Mais estável a gente tá de hormônios. Quanto mais flutuante a glicemia, também facilita mais flutuação hormonal. Esses dias eu falei da enxaqueca, menores disparos para enxaqueca. Então a estabilidade da glicemia é o que a gente busca. Quanto mais estável, melhor. Mesmo que a sua glicemia esteja em um nível bom, em um parâmetro bom, mas ela sobe e desce muito, isso é ruim. É melhor você ter uma glicemia constante em 100, mesmo que seja um pouco acima do que a gente tá idealizando, do que você ter uma glicemia hora em 140, hora em 85, depois 150, depois 70. Então essa flutuação é muito ruim. Quais são os sintomas de que tem uma flutuação glicêmica muito grande? O segundo estágio da flutuação glicêmica é a resistência à insulina. O que é a resistência à insulina? É quando a sua célula tá aqui, e aí chega esse açúcar na sua célula, porém para ela abrir a portinha dela e para esse açúcar entrar, a gente precisa de um hormônio que é a insulina. Quando a gente tem resistência à insulina, você tem muito açúcar no seu sangue, porém essa célula não entende que o açúcar tá ali. Ela não consegue abrir a portinha para ela entrar. E por que o corpo faz isso? Porque ela já tá sobrecarregada. Então, com isso, quando a gente tem resistência à insulina, a gente fica com muito açúcar circulante e a célula muitas vezes com fome. Muito açúcar circulante, o meu corpo entende que tem excesso de energia. Tendo excesso de energia, ele vai acumular gordura, vai fazer a formação de gordura. Então, por isso que é importante que as células estejam entendendo muito bem que esse açúcar tá ali, que essa insulina tá ali. E uma das células que mais vai consumir energia quando a gente tá parado são os músculos. Então, se eu tenho uma boa massa muscular, isso já reduz muito, já ajuda muito a controlar esse processo de resistência à insulina, porque essa célula tá sempre consumindo energia. Agora, se eu tenho células musculares que não consomem energia o suficiente, eu vou sempre ficar com esse açúcar sobrando e vou ter ali vai direcionar para um estoque, que é o acúmulo de gordura. Nem todo mundo que tem uma flutuação glicêmica já tem uma resistência à insulina. Então, no caso da resistência à insulina, às vezes a pessoa até consegue ficar com a glicemia bem estável. Mas a gente pode ter uma flutuação glicêmica sem ter resistência à insulina ainda. Os sinais do que é essa flutuação glicêmica? Vamos lá para alguns, tá? Você não consegue ficar mais de 3 horas sem comer. Então, passa 2 horas ou passa 3 horas, ou você comeu no café da manhã, chega na hora do almoço, você já tá tremendo de fome, você fica muito irritada se você pula uma refeição, você fica com dor de cabeça, você é uma pessoa que até tende a carregar lanchinhos na bolsa e coisinhas com medo de passar fome, porque você passa mal quando passa fome. Pode já ter tido algum caso onde você foi treinar e
e passou mal durante o treino. Eu vou falar aqui que é mais comum a gente passar mal durante o treino quando a gente come errado do que quando a gente treina em jejum. Não tô fazendo uma apologia pra vocês treinarem em jejum. Tem alguns tipos de treino que dá pra treinar em jejum e tem alguns tipos de treino que é super importante comer antes, mas comer errado antes do treino, então você comer um pão com geleia e ir fazer uma musculação, muito provavelmente você vai ter uma hipoglicemia de rebote no meio do treino. Então essa questão de não conseguir ficar bem muito tempo sem comer. A segunda questão, às vezes você sente uma queda de energia ou todos esses sintomas que algumas pessoas descrevem como queda de pressão, mas não é uma queda de pressão, é uma hipoglicemia de rebote mesmo. E aí quando você come, você até se sente bem de novo, animada, mas dá mais ou menos 1-2 horas depois, você sente um cansaço de novo, aquela preguiça. É muito comum, às vezes, as pessoas descreverem depois do almoço que sente uma queda de energia que não é só um sono. Parece que veio algo muito forte, que derrubou toda a sua energia, que se você não dormir, você não consegue fazer mais nada. Então, essa queda de energia muito brusca, essa fadiga, também pode ser um processo de flutuação glicêmica. E a vontade de doce. Então, você comeu, agora é meio-dia, e daqui 1 hora ou daqui 1h30 você tá com vontade de doce. Então, isso quer dizer que você muito possivelmente teve essa hipoglicemia de rebote também. Então esses são alguns sintomas mais do dia a dia, mas a longo prazo isso acaba impactando em questões, por exemplo, de acne. É muito comum quando a gente tem muita flutuação glicêmica, e eu vou explicar pra vocês que mesmo às vezes comendo alimentos saudáveis a gente pode ter flutuação glicêmica, mas a gente aumenta muito esse processo inflamatório, então glicemia flutuante vai facilitar mais pra acne. Tem essa ligação também com ovários policísticos. No período antes da menstruação, principalmente 1 semana antes, a gente tá mais suscetível a ter flutuações glicêmicas. Então aquele negócio que você acabou de comer, você já tá com fome, e aí 1 hora você tá feliz, depois você tá triste, 1 hora você tá tranquilo, depois você tá irritado. Então essa coisa muito da ansiedade também, de tudo flutuando muito, pode ser muito agravado por essa questão da glicemia, tá? Inclusive alterações no sono, mulheres que estão na menopausa que tem muito calorão, então já passou o período de transição hormonal, que é onde a gente tem mais calorão. Na menopausa é pra estar tudo mais estável. E aí se você continua tendo muito calorão, às vezes mesmo 5-10 anos depois de ter menopausa, provavelmente tem essa flutuação glicêmica afetando isso, tá? Um outro sintoma também, acordar no meio da noite e só conseguir voltar a dormir depois de comer, ou acordar com fome, né? Então isso pode ser uma questão de flutuação glicêmica também. Até a própria questão de acordar muito para fazer xixi. Eu falo que as pessoas não acordam para fazer xixi, elas acordam e percebem que estão com vontade de fazer xixi, porque naturalmente à noite a gente fica mais tempo sem fazer xixi. Então elas relacionam isso, mas na verdade o acordar não foi pela vontade de fazer xixi, ele é um despertar aí de cortisol e às vezes até de uma hipoglicemia de rebote também. Olha só, eu até ouvi esse dado essa semana, achei muito legal. Se você dorme em um quarto que tem uma luzinha acesa, um pouquinho da janela acesa, você já tem uma maior tendência a ter resistência à insulina. Olha só que interessante. Então essa questão realmente do sono pode deixar a gente mais sensível a ter flutuações glicêmicas também. Como saber se vou desenvolver diabetes? Dizem que pode causar diabetes. A alimentação vai determinar muito se você vai desenvolver diabetes ou não, né? Então, já vamos entrar mais nisso. A gente tem também questões genéticas, tá? Eu não sei, me contem aqui se vocês já fizeram um teste genético, alguma coisa assim, mas eu, por exemplo, já fiz meu teste genético, pasmem, eu tenho muita tendência à obesidade nos meus genes e tenho muita tendência a diabetes, né? Tanto é que, realmente olhando ali pra família do meu pai, pra família da minha mãe, tem muita questão cardiovascular, então eu sei ali que cuidados que eu tenho que ter. Mesmo sendo magra, eu não sou uma pessoa que possa exagerar em doce, em carboidrato. E eu aprendi isso muito cedo, porque na minha adolescência ali eu tinha dor de cabeça todo santo dia. Eu tinha aquela sensação de brain fog, né? Quem já teve isso sabe muito bem como é, de você realmente sentir que tá com um cansaço, mas tá sem foco, é uma sensação muito ruim. Então isso era constante. E eu era uma formiguinha naquela época, né? De aquela pessoa que vai almoçar pensando na sobremesa. Então tudo isso do açúcar tava muito disparado. Porque além de consumir açúcar já ser um fator para isso, eu tinha todo o fator genético favorecendo para isso, tá? E claro, até eu vi a Pri aqui, era hoje, que trabalha com candidíase. Isso facilita muito a questão de cândida também, né? Então a gente tem, imagina, você tem açúcar disponível toda hora na sua corrente sanguínea. Cândida adora açúcar, então vai facilitar muito essa proliferação de candidíase vaginal, mas pensando que a cândida tá sempre ali no intestino também, tá?
Aí até a Pri falou que antes passava mal no treino, vivia com marmita porque se sentir fome, esse negócio da tremedeira, né? E até pensando, Pri, um pouquinho que eu sei aí da sua história, não sei se é essa época, mas uma fase, você como enfermeira trabalhando em um ritmo muito tenso, acelerado. Então isso é uma questão que afeta muito a nossa glicemia. O que causam essas flutuações glicêmicas, meninas? Uma refeição com muita concentração de carboidrato. E aí eu vou começar desde o mais óbvio até o menos óbvio pra gente pensar juntas, tá? O que é o mais óbvio? Comi uma macarronada. Vamos pensar bem em refeição de domingo, assim, aquela coisa. Comi uma macarronada e depois teve sobremesa e tomei um suco junto. Tipo, é uma bomba de carboidrato que nenhum ser humano foi feito pra tolerar, né? O que você vai sentir depois? Todos esses sintomas que eu falei, cansaço, brain fog, fadiga, vai ficar mais mole. Até podem observar que às vezes final de semana, quando a gente muda hábito e também muda a rotina do sono, é um dia geralmente menos, a gente fica mais preguiçosa, né? Fica com a produtividade menor. É claro que é pra gente descansar, mas o nosso estado mental fica diferente também. Então a gente teve um boom de carboidrato e logo depois a gente teve uma queda brusca, tá? Então esse seria o mais óbvio. Por quê? Porque eu tive sobremesa, tive macarrão que é a base de carboidrato, tive suco. Então todos carboidratos de muito rápida absorção, tá? Vamos agora para os menos óbvios. A gente pode ter picos glicêmicos mesmo comendo alimentos saudáveis? Podemos, tá? Vamos então pegar uma pessoa que já tem um pouco mais de tendência a ter flutuação glicêmica. Ela acorda de manhã e ela faz uma salada de fruta, uma vitamina que vai banana, mamão, maçã, manga, e aí ela põe um suquinho de laranja ainda para dar aquele caldinho da salada de fruta e uma granola por cima. Eu tenho aqui, apesar de alguns alimentos, algumas frutas terem mais fibras, essas frutas todas doces, que não têm um altíssimo teor de fibra, junto com uma granola, se for uma granola tradicional, geralmente vai ter uma quantidade maior de açúcar também. Então, eu fiz um hiperdisparo também pro aumento da glicemia, com essa refeição mesmo comendo alimentos mais saudáveis, tá? Até, eu não sei se vocês chegaram a acompanhar isso, mas rolou uma onda na internet de falar mal da aveia, que a aveia não é bom comer e tudo mais. Então, assim, todo alimento a gente consegue achar um porém, um pró e um contra, tá? Mas, sim, a aveia, se você fizer aveia com banana de manhã e não gastar essa energia logo depois, e se o seu objetivo é sentar e trabalhar, talvez não seja o melhor café da manhã pra ti, porque de fato ela pode, em algumas pessoas mais, em outras menos, causar essa flutuação glicêmica, tá? Então, o que a gente faz pra equilibrar isso? A gente não come carboidrato nunca mais, o que a gente faz? Um outro exemplo bem comum, principalmente pra quem é veg, tá? Então você vai, e aí as opções, eu sei que comer fora, quem é vegetariano às vezes acaba ficando muito restrito, então ou é massa ou é pão, mas vamos supor que você vai comer um lanche vegano, e aí é pão com hambúrguer de batata e grão de bico e acompanhamento de batata. Gente, é tipo comer pão com farofa, né? Então é realmente muita fonte de carboidrato junto. O que a gente faz? Não necessariamente a gente precisa restringir carboidrato, a gente precisa aprender a encapar eles, a colocar um freio quando eles vão entrar no nosso corpo, tá? E eu até quero fazer uma brincadeirinha com vocês, de vocês irem me mandando alguns exemplos de refeições que vocês fazem, ou que talvez vocês, sei lá, eu todo final de semana sou convidada pra ir na casa da minha avó e a comida é X, não sei. E a gente vai trabalhando juntas aqui pra ver que estratégias a gente pode colocar pra fazer a modulação glicêmica dessas refeições. E vocês vão ver que em todas as situações a gente acha uma alternativa ali, um meio termo pra amenizar esse pico glicêmico. Então, a Lu perguntou assim, Pri, tem dica quando você vai ter esse tipo de refeição? Quando já sabe que vai ter no evento, exemplo, Natal, o que fazer antes e depois? Perfeita essa pergunta, tá, Lu? Então, como que a gente vai encapar esses carboidratos? Como que a gente vai desacelerar a entrada destes carboidratos, tá? Quais são os freios que a gente pode usar aí? Então, vamos lá. Fibras, que são os conhecimentos mais óbvios. Alguém, não sei se todo mundo já teve essa experiência de colocar o psyllium, que é uma fibrazinha, na água e esperar ela formar uma geleca. Ele forma tipo aquelas gelecas de criança. Então imagina aquilo no seu estômago. Ele forma uma mega geleca no seu estômago e aquilo desacelera muito a entrada de qualquer comida
que vier depois, tá? Então a presença de fibras é a gente já vai trazer isso pra prática em alimentos. Segundo, a presença de gorduras. Então as gorduras também desaceleram, elas precisam de mais tempo para serem digeridas e por isso elas ficam mais tempo ali no nosso estômago. E isso, quando a gente consome junto uma fonte de gordura junto de uma refeição, a gente vai estar desacelerando isso também. É claro, desde que seja uma fonte saudável e preferencialmente com fibra. Se a gente pensar, por exemplo, numa batata frita, é fonte de gordura junto com carboidrato. Mas aí a gente não vai ter uma redução da modulação glicêmica. Mas a gente, pensando, por exemplo, em amêndoas, em abacate, em azeitona, que é uma coisa super legal que eu acho bacana, assim, de ter de lanchinho, de petisco. Então, são coisas que dá pra gente usar, tá? Então, fibras, gorduras e as próprias proteínas. Você comer um ovo antes de comer uma banana com aveia já vai mudar o seu pico glicêmico, tá? E aí entra justamente no que a Luísa, que é minha paciente aluna, por isso que ela já sabe, né, Lu, tinha falado antes, que é qual a ordem da comida que você come faz diferença, tá? Se você foi convidada por um jantar na casa da sua amiga e você não sabe o que tem e você quer trabalhar na modulação glicêmica, o que você pode fazer antes? Você pode comer uma cenoura crua enquanto você está se trocando. Você pode comer um punhado de amêndoas, que isso já mostrou, né? Eles têm esse estudo já de um punhado de amêndoas reduz a glicemia. Você pode eventualmente fazer uma salada para você antes de ir, tá? E aí a gente tem algumas estratégiazinhas especiais que vão ajudar. Por exemplo, consumir o vinagre de maçã antes, tá? Se tiver as fontes de fibras e gorduras, é melhor. Você pode comer meio avocado antes de ir. Mas o vinagre de maçã é um dos meus queridinhos ali, um dos segredinhos, porque o ácido acético dele, em torno de 4%, aumenta a captação de glicose pelas células. Então essa glicose, ao invés de ficar ali circulante, o corpo vai pegar essa glicose e vai conseguir absorver. É claro que não vai fazer milagre, tá, gente? Não adianta ir lá tomar vinagre e, enfim, comer bolo e doce, sobremesa e achar que vai estar com uma modulação glicêmica perfeita. Vai estar melhor do que estaria sem. Mas a quantidade também interfere muito, tá? Então deu para entender que a gente incluindo esses alimentos antes e a ordem que você come essas coisas já vai impactar muito na resposta glicêmica. Se você chegar e comer o macarrão e depois a salada, você vai ter um aumento de glicemia maior do que se você comer a salada antes e depois o macarrão. E aí vamos supor que você saiu para comer, você não estava preparada e comeu mais do que tinha imaginado, ou enfim, comeu mais carboidrato do que sabe que seria o ideal do saudável aí, tá? O que a gente pode fazer logo depois que vai abaixar essa glicemia? É fazer um exercício de baixa intensidade. Foi tomar sorvete? Tenta voltar andando ou dar umas voltas no parque tomando sorvete, porque assim você já tá usando pelo menos essa energia no seu músculo e isso já ajuda muito a baixar a glicemia, tá? Não sei se alguém aqui já usou aqueles monitores de glicemia ou se alguém me acompanhou quando eu usei um monitor de glicemia desse, né? E era muito legal, porque de fato, mesmo uma caminhada, por mais que aqui no meu bairro tenha uma subida bem boa, mas mesmo uma caminhada já abaixa muito essa glicemia que às vezes tá alta, tá? É até uma coisa que eu tenho feito ultimamente, agora que tá escurecendo mais tarde, eu faço a minha última refeição do dia bem cedo, geralmente eu termino de jantar umas 6 da tarde e depois eu faço uma caminhada rápida, então isso já equilibra muito a glicemia no período da noite, que é um período que a gente já tá mais sensível à insulina naturalmente, tá? É claro que nem sempre dá pra gente fazer isso, dependendo da nossa rotina, né? Mas se vocês conseguirem fazer, e dentro do meu perfil genético ruim aí, é uma estratégia ótima. Jantar muito cedo e já estabilizar essa glicemia logo depois, tá? Ó, a Cássia falou, eu sou vegetariana e ia perguntar isso mesmo. Não sei como comer certo nas refeições, porque se como pouco carboidrato, fico morrendo de fome. E aí, Cássia, o que tem de muito importante nas refeições vegetarianas? A gente tem mais opções de alimentos com carboidratos que já são fontes de fibra, tá? Tem até um estudo que chama efeito lentilha, que é um estudo bem legal. Então, se você for, mesmo que você coma uma porção grande de carboidrato, mas você comeu a sua refeição à base de lentilha, de grão de bico, de feijão azul, que
Como eu trabalho muito com gente com alterações intestinais, eu já consideraria que, olha, cuidado como que vai ficar esse processo fermentativo, mas isso já equilibra muito a sua glicemia, tá? E o que esse efeito, esse estudo do efeito lentilha, eles observaram? Que as pessoas que comiam lentilha no jantar, elas acordavam com uma modulação glicêmica, elas já acordavam menos resistentes à insulina. Por quê? Porque as bactériazinhas do intestino estavam fermentando ainda essa lentilha horas depois, e isso já ajudava a equilibrar a glicemia. Então, realmente, você tem que apostar muito nessas fontes que acabam sendo as fontes proteicas da alimentação vegetariana, né? Então, as sementes, as castanhas, as leguminosas, e vão ser as fontes de carboidrato que já vão ter um moderado índice glicêmico. Até esse negócio do... já vou entrar ali nas coisas que vocês mandaram. Até esse negócio assim, de se movimentar depois, né? É muito legal, por exemplo, você vai numa festa, sei lá, formatura, casamento, festa que acontece a noite toda. Faça questão de dançar depois, né? Porque se você tá bebendo alguma coisa, mesmo que não seja alcoólico, mesmo que seja um suco de laranja, já é período da noite, já teve jantar, geralmente tem doce, então não fique sentadinho na sua cadeira. Faça questão de dançar, de se movimentar bastante, porque isso vai ser super importante ali para equilibrar esse índice glicêmico, tá? E como eu disse, tem alguns momentos do dia, então à noite e logo ao acordar são os momentos muito determinantes, onde a gente já tá mais sensível à insulina e essa flutuação glicêmica. Então o que a gente come, principalmente de manhã, é muito determinante do resto do nosso dia, tá? E esse é outro estudo bem legal. O que eles fizeram? Eles davam uma café da manhã diferente. Então, olha, uma pessoa, eu não lembro se era exatamente isso, tá, gente? Eu vou representar aqui o estudo pelo que eles queriam traduzir. Então, uma pessoa come ovos com abacate, bacon de manhã, e a outra come banana com aveia. E os dois grupos vão comer macarrão à noite. Aqueles que comeram ovos e abacate de manhã tinham um menor aumento da glicemia ao comer o macarrão à noite, justamente porque eles consumiram um café da manhã diferente. Então, se você acha que já tem essa tendência à glicemia, vale muito a pena focar em um café da manhã que tenha esse equilíbrio. Quer dizer que eu não posso comer nada de carboidrato, que tem que ser super low carb? Não. Mas você, ao invés de comer a tal da banana com aveia ou granola com fruta, você pode sim colocar os ovos, o abacate, você pode comer a banana depois, ou você pode priorizar frutas que não são tão doces assim, um kiwi, um morango, ou uma laranja com bagaço, que já tem bastante fibra, tá? Então, fazer essa refeição, algumas pessoas são abertas a consumir vegetais de manhã, então consumir alguma coisinha refogada também pode ser uma opção, uma panquequinha que usa farinha de amêndoas. Então, fazer essa refeição mais equilibrada de manhã vai ajustar muito o resto do seu dia. Então vocês mandaram algumas sugestões aqui. Eu tinha pensado em duas coisas e me sumiu agora, mas já veio. Parmegiana com arroz e batata, tradicional da minha cidade, Itu. Gente, tem uns lugares aí em São Paulo que vocês comem cachorro quente com purê, não é? Isso, quando eu fiquei sabendo, eu achei muito doido, porque cachorro quente com purê, pra mim, é uma coisa muito diferente. É tipo pão com farofa. Tá, então, parmegiana com arroz e batata. Mesmo que a parmegiana não seja aqui, então a gente considerando fatores inflamatórios, tá? A parmegiana vai ter ali um monte de queijo, de gordura saturada, tem várias proteínas juntos, então assim, tem outras questões da nutrição que a gente olharia aí, mas se a Luísa for comer a parmegiana com arroz e batata e ela começar comendo a parmegiana, come ali algumas garfadas da parmegiana pura primeiro, e depois ela vai pra batata e pro arroz, ela já vai estar fazendo uma modulação glicêmica, tá? Inclusive, muita gente acha que o arroz, assim, abomina o arroz, uma glicemia muito alta, né? Geralmente, o arroz que vai aumentar muito a glicemia é aquele arroz japonês, né? Que ele solta muito o amido. Agora, se a gente considerar o arroz soltinho, mais tradicional, brasileiro, que é o arroz parbolizado, até aquele arroz às vezes meio brilhoso, que tem muito óleo, não que o óleo seja bom, mas se você fez com azeite. Então, refogar o arroz no óleo antes já inibe a liberação de amido dele, e a gente assim já diminui o índice glicêmico do arroz. Olha só que legal, tá? Então, só de você fazer esse ajuste no preparo, ou esse ajuste na escolha no modo de preparo, você já tem uma modulação glicêmica legal, tá? Outra coisa, por exemplo, você comer um purê de batata quentinho
e você comer uma salada de batata, onde essa batata foi resfriada. Então, o processo de resfriar a batata cria um amido resistente ali e já diminui também esse processo da modulação glicêmica. Ó, e comer carbo de baixo índice glicêmico no café da manhã se for pré-treino, perfeito. Porque se é um pré-treino onde você vai treinar força, onde você quer ter um ótimo desempenho, é muito interessante você colocar carboidrato, tá? Então entra aqui uma batata doce, não pode ter muita fibra logo antes. Então assim, se você tá comendo agora e logo em seguida você sai pra treinar, não dá nem meia hora e tem muita fibra, você tem que entender muito bem isso, como tá o processo digestivo. Você também não quer que a sua digestão fique ali trabalhando enquanto você tá precisando de energia no músculo. Então o corpo ele vai direcionar o oxigênio, ou o oxigênio vai pro intestino, ou o oxigênio vai pro músculo, tá? Mas uns 40 minutos antes, dá pra fazer essas batatas doces, dá pra fazer até a banana com farelo de aveia. Eu gosto muito do açaí com banana também, né? A polpa de açaí mesmo, porque o açaí acaba sendo mais fonte de gordura, então já equilibra isso. Pra quem não tem muito tempo, a palatinose ajuda muito, porque é um carboidrato de liberação lenta, tá? Então realmente no pré-treino, se você vai começar o dia, mesmo que seja de manhã, você pode sim usar essa fonte de carboidrato, principalmente porque você vai estar usando essa fonte de carboidrato depois. Ó, a Sabrina falou, almoço de domingo, arroz, carne com batata, macarrão, suco e sorvete de sobremesa. Olha só a sobrecarga, né? Então, primeiro, a carne podia ser sem batata, já que tem o macarrão e o arroz, né? Ou, às vezes, é a gente selecionar. Eu preciso pegar o arroz e o macarrão junto, tá? Ou eu preciso tomar o suco se eu vou comer a sobremesa. Então, às vezes, é uma questão de escolha mesmo, né? E aí, Sabrina, o que eu acho que faria uma grande diferença no seu almoço de domingo é incluir vegetais mesmo, tá? Então, incluir uma saladona ali de alface. Pode ser uma coisa mais tradicional mesmo. Alface, cenoura ralada, beterraba ralada, tomate, azeitona, tá? Pode até ter uns pedacinhos de queijinho, castanhas picadas por cima, um molhinho com azeite. Então isso já vai fazer muita diferença. Se você comer essa saladona antes, o seu índice glicêmico do almoço de domingo vai ser ótimo. E se depois do almoço puder dar uma voltinha com a família, né, não ficar aquele negócio do parado, às vezes eu falo, vai pelo menos lavar a louça pra não ficar muito parado aí, então já ajuda muito, tá? Ovos com macaxeira, então aqui entra um pouco da quantidade também, mas só de combinar os dois já tá muito legal essa modulação glicêmica, tá? E aqui pode ter até aquela questão também, se é uma mandioca que você fez e estava gelada, só dela ter gelado e você esquentar de novo, ela já vai ter um índice glicêmico mais baixo, tá? Ó, a Maria, fruta, maçã, manga, laranja, sempre uso 2 dessas opções com tahine, somente abóbora, girassol e passas. Esse é meu café da manhã, mais 2 ovos, omelete de... Tá, então o que dá pra fazer aqui, ó? Eu não sei também se você vai treinar depois ou não, tá? Mas começar comendo os ovos ou omelete e depois comer as frutas, já vai ser uma mudança bem legal. E o que eu sugiro é sempre pega uma fruta doce e uma mais azedinha. Então, manga, maçã e laranja, 3 frutas doces, tá? O que daria pra colocar aqui? A laranja com bagaço já muda, a maçã com kiwi, a manga com... Eu pensaria até a manga com ou o kiwi ou um pêssego, uma fruta que não é um doce tão concentrado, tá? Então isso já ajuda muito. O fato de você estar combinando com as sementes e o tahine, ótimo também, porque já tem um índice glicêmico mais equilibrado aí, tá? E o que dá pra fazer, vamos supor assim que você queira baixar mais ainda esse índice glicêmico, não necessariamente você precisa, tá? É substituir a farinha de aveia pelo farelo de aveia. Farinha de aveia é o grão inteiro da aveia moído. Farelo de aveia é a parte externa do grão somente, onde a gente tem uma menor quantidade de carboidrato, mais fibra e mais proteína. Então, só de trocar a farinha de aveia pelo farelo de aveia, você já tem uma diferença na modulação glicêmica também. Assim, de tapioca com abacate, sal, gergelim e ovo, leite de castanha com canela e cravo e um pedaço de mamão, ótimo. Lindo também, tá? Eu colocaria uma fontezinha de proteína. Já tem o ovo ali, né? Dependendo, se der pra ajustar pra 2, dependendo da sua quantidade. Se for o leite de castanha, da tal da castanha, que tem aquele mix de castanha, já vem com proteína também, tá? Ó, e aí a Jéssica perguntou, tenho hipoglicemia, poderia fazer esse jejum de 12 horas? Com certeza, tá? Quem tem muita hipoglicemia tem que começar trabalhando na mudança da alimentação. E aí, por onde você vai começar? Fazendo jantar com melhor equilíbrio desse índice glicêmico.
Eu gosto muito de pedir para não consumir carne vermelha à noite. Eu acho que é benéfico para todo mundo, porque a nossa digestão tá pior. Quem tem esses fatores inflamatórios vai ativar ainda mais à noite, tá? Mas, por exemplo, Jéssica, você pode começar fazendo, se tiver quente, né, uma sopinha ali com lentilha. Então, colocar essas leguminosas à noite vai te ajudar muito a modular esse índice glicêmico. Você pode colocar um frango ou um peixe ou até um ovo, então proteínas animais de mais fácil digestão. Tá? Isso vai ajudar bastante também. E não precisa ter salada à noite, mas precisa ter vegetal. Então, nem que você... Eu falo, quem chega em casa com muita fome, deixa ali umas cenourinhas lavadas, um tomatinho cereja, umas azeitonas, pra você ir beliscando isso enquanto você tá fazendo a comida, porque já acaba sendo sua salada, tá? Então, pode usar essa estratégia, ou realmente uma couve refogada, um brócolis, tudo isso já vai ajudar muito a modular aí o seu jantar. Tá? E aí, com isso, você começa a ficar mais estável à noite, você acorda bem, né? Então, jantou às 7 da noite, volta a comer às 7 da manhã, tá? Vocês têm que ter, assim, sente que ainda tá com muita flutuação, o primeiro foco é conseguir ficar essas 12 horas sem comer. Vocês já vão sentir muita diferença no metabolismo de vocês, até na perda de peso, natural, assim, tá? Porque, realmente, o corpo começa a ficar mais estável, tá? Pode colocar uma colher de sopa de azeite de oliva ali, né? Então uma quantidade um pouco maior de gordura pra dar essa estabilidade também. E aí, ó, só mais duas aqui. Então, crepioca toda noite de frango. Novamente, sugeriria colocar um vegetal. Ah, mas eu não gosto de vegetal à noite. Faz um pesto. Um pesto com bastante salsinha. Eu passo muito pesto nos meus programas também, porque facilita muito. A gente dá muita energia pras mitocôndrias também. Então, pesto com salsinha, pesto com rúcula. Às vezes, pesto até com brócolis. Esses dias eu vi um pesto com alface. Então, é uma forma fácil, né? Uma cenourinha ralada e fechou o seu jantar. Tá? Então isso já é uma opção bem legal. Panqueca com aveia e banana é saudável para não dar pico? Ela tende a dar mais pico, sim, tá? Então o que a gente pode fazer aqui? A gente pode usar a banana com farelo de aveia. É claro que vai depender da banana, tá, gente? Se é aquelas bananas nanicas enormes, vai ter um pico glicêmico. Se é uma banana prata ali, média, né, você vai equilibrar melhor. Quanto mais madura a banana, maior o pico glicêmico. Se é uma banana que já tá em meio termo ali, não precisa ser aquela banana verde, mas uma banana que já acabou de amadurecer, menor o pico glicêmico, tá? E aí, se você quer comer a aveia, é você combinar com amêndoas, lâminas de amêndoas, nozes, sementinhas, tudo isso já vai equilibrar. Colocar uma fruta menos doce, né? Então pode ser, por exemplo, até uma maçã picada, cozida, já vai ter um índice glicêmico mais equilibrado do que a da banana também, tá? Então dá pra fazer essas combinações. Dessa questão dos queridinhos, né? Então eu falei do vinagre de maçã. Então dá tanto pra gente tomar na forma de shot mesmo. Eu indico, assim, mundo ideal do vinagre de maçã, tá? Vinagre de maçã orgânico, se possível, tá? E tem um termo que fala, às vezes, vem com a mãe. Então, assim, o vinagre de maçã que vem com a mãe é a mãe da cultura, tá? Então, ele é um produto fermentado, né? Você vê que tem, tipo, umas coisas flutuando ali dentro. Então, é como se fosse essa cultura ali que ainda tá presente dentro do vinagre de maçã, tá? Um ponto de restrição pro vinagre de maçã é quem realmente tem a sensibilidade à histamina lá. Quem assistiu uma das lives que a gente fez, aquela pessoa muito alérgica, que às vezes consome álcool, fruta cítrica, já fica com rinite, sinusite. Então, nesses casos, sugeriria não usar o vinagre de maçã, tá? Mas aí ele tem que ser usado logo antes. Então, dá pra fazer um shot só misturando com um pouquinho de água, dá pra temperar a salada com vinagre de maçã. Dá pra fazer uns drinks também, então colocando um pouquinho de canela, raspa de laranja, dá pra fazer uma coisa assim, mais pro verão, tá? Então dá pra dar esses jeitinhos também pra vocês consumirem antes. Então o vinagre de maçã a gente tem muito, gente, chás que ajudam, tá? E até vou adiantar aqui uma informação assim que pra mim foi nova. Então o que a gente conhece dos chás que modulam a glicemia, os mais tradicionais? Canela ou a canela do Ceilão, mesmo não sendo na forma de chá de pata de vaca, chá de fenogrego, tá? Mas o chá de camomila também é um bom modulador de glicemia. Então, tomar camomila antes de dormir ou depois do seu jantar pode ser uma outra estratégia
pra ajudar a modular essa glicemia, principalmente pra quem tá tentando fazer esse jejum de 12 horas e não tá rolando, tá? E assim, muito legal, né? Quem trabalha com saúde da mulher, e a camomila tem muitos benefícios pro intestino, pra cólica intestinal ou cólica uterina, pra questão da apigenina, que acaba ajudando na modulação da progesterona, no processo inflamatório também. Então, mais um benefício aí, tá? Achei muito legal essa informação também. Tá, eu não resisto a responder as dúvidas, né? Ó, chego do trabalho 20 horas, não consigo jantar antes. Foca em jantar. Então, assim, ó, na verdade, 2 recomendações. Uma é você tentar fazer um lanche da tarde muito bem feito, tá? Se conseguir comer comida às 5 horas da tarde, que seja, ótimo. Se não, tenta fazer esses lanchinhos, a tapioca com frango e o pesto, as frutas com amêndoas e um suplemento de proteína. Então, fazer essas combinaçõezinhas vai ajudar muito. Se não tem essa opção mesmo, é você chegar à noite, comer às 20 horas, mas com essa combinação da proteína mais magra e de fácil digestão. Então, por exemplo, você pode fazer um omelete com batata doce assada ali no micro-ondas e fechou, tá? Então, a gente, né, dá pra gente adaptar também a demanda de cada um. Fechou, então, gente. Agora eu vou fechar mesmo. Obrigada pela presença de vocês. A gente se vê aí na semana que vem. E até se vocês tiverem sugestões de temas para as próximas lives, podem já me mandar ali no inbox, eu dou uma olhadinha, tá? Mas eu gostei desse jeito hoje de vocês irem trazendo também algumas questões do dia a dia aí, eu dando algumas sugestões. Um beijo, bom resto de quinta aí pra vocês.